Minha esposa me traiu e pediu o divórcio, planejando ficar com metade dos meus bens. Mas quando descobriu que estava tudo no nome da minha mãe, voltou atrás implorando perdão. Olá, pessoal. Venho lendo as postagens por aqui há um tempo, achando que nunca teria minha própria história para contar. Mas a vida tem uma forma curiosa de nos surpreender, e venho carregando isso há meses. Preciso desabafar. Deixe-me ser claro, e nunca fui do tipo que tira conclusões precipitadas ou assume o pior. Minha esposa, vamos chamá-la de Maria, e eu estamos juntos há 6 anos e casados há 4. As coisas eram sólidas, ou pelo menos, era o que eu achava. Tínhamos os altos e baixos normais, mas nada que me fizesse pensar, tem algo errado aqui. Na verdade, durante a maior parte do nosso relacionamento, éramos aquele casal super comprometido e em sintonia. Ríamos de piadas internas idiotas, discutíamos por horas sobre qual filme assistir, e tínhamos uma dinâmica que simplesmente funcionava. Ela organizava noites de encontro elaboradas, e eu trazia o delivery preferido dela depois de um dia puxado. Parecia tudo natural, como se tivéssemos entendido o que é o amor. Por isso, o que aconteceu depois me atingiu como um caminhão. Cerca de 6 meses atrás, as coisas começaram a mudar. No início eram detalhes pequenos, coisas que você provavelmente não notaria se não estivesse prestando atenção. Ela começou a andar com o celular para todo canto, mesmo que fosse só até a cozinha ou para dobrar roupa. Antes disso, o telefone ficava na mesa de centro por horas e ela não se importava se alguém pegasse. Um dia, brinquei. O que foi? Tá comandando uma rede secreta de espiões agora? Ela riu e respondeu. Não, é que o trabalho tem mandado muitos e-mails. Ok, tudo bem. Mas alguns dias depois, ela colocou senha no celular. Aquilo me pegou de surpresa, porque ela nunca tinha usado uma antes. Quando perguntei casualmente o motivo, ela deu uma resposta vaga sobre segurança e hackers. Não insisti porque não queria parecer paranoico, mas algo parecia estranho, e não parou por aí. Ela começou a atender ligações fora do cômodo em que estava comigo, algo que nunca fazia. E não era nada sutil. O telefone tocava, ela dizia. Ah, vou só atender rapidinho. E desaparecia para o quarto ou ia para a varanda. Se eu perguntava quem era, ela dizia que era só um amigo do trabalho. Depois percebi um novo hábito, deixar o celular virado com a tela para baixo. Eu nem sabia que isso era coisa até que estendi a mão para entregar algo para ela, e num reflexo, ela tirou o celular do caminho rapidamente. Foi um daqueles momentos que se você piscar, perde, mas aquilo ficou na minha cabeça. Não era só o celular. Ela começou a ficar distante. As conversas que antes fluíam naturalmente agora pareciam um esforço. Se eu falava sobre planos futuros, tipo, onde vamos no nosso aniversário? Ou, você acha que deveríamos começar a economizar para um carro novo? Ela só assentava e dizia, vamos ver. E mudava de assunto. Tudo fez sentido numa quarta-feira qualquer. Ela disse que ia encontrar uma amiga para tomar um café depois do trabalho. Nada de estranho, ela fazia isso às vezes. Por coincidência, eu estava resolvendo coisas na mesma região e pensei, por que não fazer uma surpresa? Vai ser fofo. Mas, quando cheguei, ela não estava com nenhuma amiga. Ela estava do lado de fora do café, andando de um lado para o outro, com o telefone no ouvido. Fiquei dentro do carro, porque o jeito como ela falava parecia sério. Não queria escutar escondido, mas ouvi frases como: já está quase tudo pronto. Vamos começar de novo em breve. Eu não conseguia entender exatamente o que era, mas não parecia conversa de trabalho nem problema com a amiga. Parecia algo maior, algo planejado. Quando ela chegou em casa, perguntei como tinha sido o café. Tentei soar casual. Ela contou uma história completa sobre a amiga reclamando do namorado. Foi tão inesperado que fiquei olhando para ela por um segundo. Como assim? Perguntei. Ela deu de ombros. Eu só acho que devíamos deixar tudo em um lugar só, sabe? Tipo, todas as informações das nossas contas, senhas, documentos, essas coisas, só para caso de emergências. Eu não sabia o que dizer. Nunca tínhamos falado sobre isso antes, e o momento parecia estranho. Que tipo de emergência? Perguntei, tentando manter o tom leve. Ela deu de ombros de novo. Ah, só por segurança mesmo, né? Vai que acontece alguma coisa com um de nós? Ou se precisarmos tomar uma decisão financeira importante rapidamente? Na superfície, o argumento dela fazia sentido, mas algo no jeito que ela falou, tão ensaiado e certinho, me deixou com um pé atrás. Era como se ela estivesse esperando o momento certo para jogar aquilo na conversa. Assenti e murmurei algo como, acho que é uma boa ideia. Mas por dentro, os alarmes estavam tocando. Por que agora? Por que essa preocupação repentina com organização financeira, sendo que sempre deixamos tudo separado e informal? Naquela noite, minha mente ficou repetindo as palavras dela, tentando entender o que aquilo significava.
Seria isso um comportamento típico de adulto? Ou eu estava enxergando coisa onde não tinha? Mas então me lembrei das ligações, e de como ela vinha agindo distante ultimamente. Tudo começou a se acumular, e eu não gostei da imagem que aquilo estava formando. Até então, eu não tinha feito nada a respeito. Alguns dias depois, ela mencionou isso de novo. Estávamos na cozinha. Eu fazia um sanduíche enquanto ela mexia no celular e comentou: "Você pensou mais sobre organizar as coisas do banco? Tipo, você sabe onde estão todos os dados das contas?" Abaixei a faca e me virei para ela. Ok. O que está acontecendo? Perguntei, tentando manter um tom leve, mas firme. Você tem falado muito sobre finanças ultimamente. Tem alguma coisa que a gente precisa conversar? Ela finalmente levantou os olhos do celular, surpresa por eu ter insistido no assunto. Não, não tem nada de errado, respondeu rápido, me fazendo rir de nervoso. Eu só acho importante, só isso. Sabe? Para emergências. Emergências? Tipo o quê? Ela deu de ombros. Sua expressão? Ilegível. Não sei. Coisas da vida. Não é nada demais. Eu só acho que é algo que a gente devia deixar em ordem. A resposta dela parecia ambígua. Vaga demais. Assenti com a cabeça e deixei pra lá. Mas o jeito como ela evitou dar uma resposta direta me deixou ainda mais desconfiado. Já não parecia uma sugestão casual. Parecia que ela estava escondendo alguma coisa, mas eu não fazia ideia do que. Então, no dia seguinte, enquanto ela estava no trabalho, resolvi dar uma olhada nas nossas finanças. Abri nossa conta conjunta online e descobri algo inesperado. No último mês, tinham ocorrido alguns pequenos movimentos. Nada grande, mas valores pequenos que não pareciam ter um propósito claro. Não eram para contas, supermercado, ou qualquer coisa parecida. Eu não queria tirar conclusões precipitadas, mas parecia que ela estava sacando dinheiro da conta por algum motivo que eu não conseguia entender. Pensei em confrontá-la, mas algo me dizia para esperar. Se eu estivesse errado, ia parecer ridículo, e se eu estivesse certo, precisava ter cuidado. Aquilo estava me corroendo. Então entrei em contato com alguém em quem confio. Um velho amigo da faculdade que também é advogado. Contei a ele o que descobri, tentando não soar como um paranoico. Olha, ele disse, depois que expliquei tudo. Não tô dizendo que tem algo acontecendo com certeza, mas você não tá maluco por querer se prevenir. Eu entendo você estar preocupado em proteger seu patrimônio, mas como seus bens estão no nome de sua mãe, legalmente falando, ela não poderá reivindicar nada. Antes que qualquer confronto pudesse ocorrer, havia algo que ela desconhecia. Muito antes de namorar e casar com a Maria, eu já havia transferido, por precaução e por questões pessoais, todos os meus bens e investimentos para o nome da minha mãe. Sempre acreditei que, ao proteger meu patrimônio dessa forma, eu estaria garantindo a estabilidade para o futuro, mesmo que isso significasse manter esse detalhe totalmente em sigilo de Maria. Era como se eu estivesse me preparando para algo terrível, mesmo sem saber exatamente o que estava errado. Se ela realmente estivesse tramando alguma coisa, e eu começava a acreditar nisso, eu precisava me defender. E isso não era só sobre dinheiro ou bens. Era sobre a vida que construímos juntos. Eu confiei nela completamente por anos, e agora ali estava eu, planejando me defender da pessoa que eu achava que sempre estaria do meu lado. Depois liguei para minha mãe e expliquei por que precisava da ajuda dela, mas sem entrar em detalhes. Preciso que você guarde umas coisas para mim por um tempo. Não é nada ruim, só algo que preciso fazer para me proteger. Só por precaução. Ela ficou em silêncio por um minuto, provavelmente tentando entender o que eu não estava dizendo. Você tá bem? A voz dela estava carregada de preocupação. Tô sim, menti. É só precaução. Nada para se preocupar. Ela não insistiu, mas ouvi a hesitação na voz dela quando respondeu. Claro, meu bem. O que você precisar. Desliguei o telefone com uma mistura estranha de alívio e culpa. Odiava envolver minha mãe nessa confusão, mas saber que ela estava do meu lado me deu um pouco de estabilidade num cenário caótico. Quando a Maria chegou em casa, eu já tinha começado o processo. Transferi boa parte do dinheiro que eu mantinha na minha conta pessoal para minha mãe, e mantive o suficiente na conta conjunta para manter as aparências, mas o resto estava protegido. Ela não percebeu nada. Entrou, me deu um beijo no rosto e perguntou se eu queria ver um filme. Aparentemente, eu estava bem, mas por dentro, eu era um caco. Parte de mim se sentia péssima, como se eu tivesse traído a confiança dela. Mas outra parte se sentia aliviada, como se eu finalmente estivesse tomando o controle de uma situação que tinha escapado das minhas mãos. Nos 3 dias seguintes, tentei manter a rotina normal. Eu não queria que ela soubesse que algo havia mudado. Ela parecia satisfeita, até animada em certos momentos. No entanto, em vez de me tranquilizar, isso aumentava a minha desconfiança.
Se ela estava tramando algo, estava fazendo um excelente trabalho em esconder. O que mais me chamou a atenção, porém, foi que ela nunca mais mencionou o assunto das finanças. Nem mesmo depois de eu questioná-la pela última vez. Era como se o tema tivesse evaporado da memória dela. No começo, achei que eu tinha exagerado e que ela só havia deixado o assunto de lado por não considerá-lo relevante. Mas quanto mais eu pensava, mais percebia que ela estava evitando. Quase como se tivesse medo de tocar no assunto de novo depois que eu a pressionei. Notei que ela me encarava algumas vezes, como se estivesse avaliando meu humor ou considerando se devia dizer algo. Sempre que eu notava, ela desviava o olhar rapidamente e voltava sua atenção para o que estivesse fazendo: o celular, a TV, um livro. Era sutil, mas perceptível. Parecia que ela estava esperando que eu tocasse no assunto, como se não quisesse ser a responsável por trazê-lo à tona de novo. O silêncio só me deixava mais ansioso. Não era do feitio dela abandonar algo que considerasse essencial, e a forma como ela evitava o tema agora parecia premeditada. Se ela estava testando o terreno, não estava disposta a se jogar. Se estava esperando alguma coisa, eu não iria dar sinal verde. Fosse qual fosse o próximo movimento dela, eu precisava estar um passo à frente. Algo estava para acontecer, mas eu não sabia quando ou como. Tudo o que eu podia fazer era me preparar. Naquela noite, me certifiquei de que tudo estivesse em ordem. Revisei toda a papelada novamente, conferindo cada detalhe sobre a transferência dos bens da minha mãe, a casa, as economias, os investimentos. Tudo estava legalmente no nome dela, selado em um fundo fiduciário. Incontestável. Inclusive, liguei para ela para confirmar se estava com todos os documentos necessários. 2 semanas haviam se passado e tudo parecia normal, normal demais. Para ser sincero, ela estava até mais carinhosa, começando a falar sobre assuntos aleatórios como trabalho ou o que deveríamos comer no jantar. Isso me desorientou, porque ela vinha distante há meses, evitando qualquer conversa além de conversas superficiais. Parte de mim começou a questionar se eu não estava mesmo exagerando desde o início. Talvez aquele comportamento estranho fosse só estresse ou algo que eu não compreendia. Mas então, numa noite aleatória de sexta-feira, ela me fez sentar no sofá, desligou a televisão e disse: "A gente precisa conversar." Meu estômago afundou na hora. Eu sabia o que ela ia dizer antes mesmo que dissesse. "Acho que a gente devia se divorciar." Ela falou, com a voz muito calma. Parecia ensaiado. Não havia raiva nem emoção. Era simplesmente frio, como se estivesse me informando que o leite tinha acabado. Fiquei olhando para ela, sem saber como responder, enquanto ela expunha seus argumentos. Disse que precisava de espaço, que queria se redescobrir, que sentia ter perdido a própria identidade no casamento. Frases padrão de término que não explicam muita coisa. Mas então ela disse algo que mudou o tom da conversa. "Sabe, eu fiz muitos sacrifícios por você ao longo dos anos, e acho que você nunca valorizou isso. Eu mereço mais." Essa última parte doeu. Não era só o fato de ela querer sair. Era a forma como ela colocou, como se eu devesse algo a ela. Como se tudo fosse culpa minha, e ela estivesse apenas reivindicando o que era justamente dela. Enquanto eu tentava processar o que ela dizia, surgiu uma nova pergunta: em por que agora? Então ela falou algo que fez tudo começar a fazer sentido. "Uma amiga minha tem me ajudado a ver as coisas com mais clareza." Ela continuou, sem olhar para mim. "Uma amiga." Fiquei quieto, deixando ela falar, mas minha mente disparou. Quem era essa amiga? Por que ela estava tão envolvida no meu casamento? O jeito que ela disse não soava casual. Parecia que alguém vinha alimentando aquilo. Convencendo ela de que me deixar não era apenas uma escolha, mas uma estratégia que precisava ser colocada em prática. E quanto mais ela falava sobre como merecia mais por causa dos sacrifícios que fez, mais eu ficava cético. Sacrifícios? Que tipo de sacrifício? Ela dizia estar feliz comigo, ou pelo menos, era o que ela dizia. Eu trabalhava duro para oferecer a vida que ela queria. E não era só dinheiro. Quando ela quis se mudar para mais perto do trabalho, eu aceitei, mesmo que isso significasse um trajeto mais longo para mim. Quando quis ir naquele retiro de yoga caro no ano passado, eu fiz questão de incluir no nosso orçamento. Até abri mão de umas férias que eu estava esperando há tempos, só para que ela pudesse ir. Apoiei ela quando trocou de carreira 2 vezes, dizendo que valia a pena correr o risco, porque o que eu queria era vê-la feliz. Achei que ser um bom marido era colocá-la em primeiro lugar sempre que possível, e não era como se eu fosse um parceiro distante ou ausente. Eu estava presente. Lembrava dos aniversários e de coisas aleatórias que ela dizia gostar. Quando ela disse que se sentia presa na rotina, sugeri noites de encontro. Ouvi reclamações dela sobre o trabalho, os amigos, a família. Nem sempre acertei, mas sempre tentei. Por isso, aquela frase dela, "eu mereço mais", irritou tanto. Eu nem cogitei acreditar. Ela não estava magoada por algo que eu fiz ou deixei de fazer. Ela estava magoada porque algo dentro dela tinha mudado. Talvez fosse essa tal amiga que ela não parava de mencionar, ou outra coisa.
Mas a mulher sentada na minha frente não era a mulher com quem me casei, e eu não ia deixá-la reescrever a história do nosso casamento para se encaixar na nova narrativa. Não a confrontei naquele momento. Apenas assenti e disse algo neutro, tipo, se é assim que você se sente, acho que a gente precisa pensar nos próximos passos. Ela pareceu surpresa por eu não estar discutindo ou implorando para que ela ficasse, mas eu não me importei. Minha atenção já havia mudado. Eu precisava saber quem ou o que estava causando essa mudança repentina e planejada no comportamento dela. Ela não simplesmente acordou um dia e decidiu que queria sair. Isso era algo maior, e eu não ia deixar que me pegasse de surpresa mais do que já tinha pegado. Depois daquela conversa, ela entrou no próprio apartamento e eu recebi os papéis do divórcio na segunda-feira. Vou te contar, eles não queriam apenas encerrar o relacionamento. Eles estavam planejando levar tudo. Metade da casa, minhas economias, meus bens, e o carro. Ela queria tudo, além de algumas cláusulas ambíguas de pensão que não faziam sentido, considerando o salário que ela recebia. Parecia que ela esperava que eu entregasse tudo pelo que trabalhei. No começo, achei que ela estava apenas sendo vingativa, mas o jeito como ela articulou suas exigências, tão específicas e agressivas, me deu a certeza de que alguém estava orientando ela nesse processo. Então comecei a investigar. Não podia simplesmente perguntar com quem ela estava falando, então tive que ser esperto. Comecei pelas redes sociais dela. Ela não tinha me bloqueado. E mesmo que ela não postasse com frequência, vasculhei as fotos marcadas e os comentários, procurando alguém novo. Foi aí que descobri o padrão. Um tal de Jake curtia e comentava repetidamente nas postagens dela. Nada obsceno, mas o suficiente para me fazer parar. Cliquei no perfil dele, que era público. À primeira vista, ele parecia ser apenas um profissional de marketing de uns 30 anos. Mas conforme fui descendo o feed, vi algo estranho. Ele postou uma foto no mesmo café em que eu tinha visto ela semanas antes, no mesmo dia em que a ouvi conversando sobre recomeçar. Meu estômago revirou enquanto eu continuava rolando. Mais sinais sutis apareceram, um comentário em uma das fotos dela dizendo, "Você consegue", e uma selfie que ele tirou de dentro do que parecia ser a nova residência dela. Nada disso era prova concreta, mas era o suficiente para aumentar minha suspeita. Eu não sabia o que fazer com essa informação, mas sabia que não podia simplesmente ficar sentado esperando por soluções. A fala dela sobre um amigo que ajudou a superar as coisas ficou na minha cabeça, e eu queria saber quem era. Decidi entrar em contato com uma conhecida em comum, a Lisa. Ela e minha esposa eram amigas há anos, então provavelmente sabia o que estava acontecendo. Mantive a conversa leve no começo, perguntando se ela tinha falado com minha esposa recentemente ou se algo parecia estranho. Lisa respondeu rápido, dizendo que não sabia nada sobre esse amigo ou qualquer coisa parecida. Fiz mais algumas perguntas mais incisivas, mas ela cortou a conversa de forma defensiva, dizendo que não podia me ajudar. Toda a situação pareceu apressada, como se ela estivesse tentando evitar se envolver. Mas eu não ia desistir, e liguei para outra amiga, Emily. Segui o mesmo padrão, dizendo que só estava tentando entender as coisas. Ela ficou apreensiva no começo, respondendo vagamente as minhas perguntas. Quando insisti mais um pouco, ela encerrou a ligação rapidamente, me deixando ainda mais desconfiado. Fiquei ali, frustrado, tentando decidir meu próximo passo. Então, para minha surpresa, Emily ligou de volta. Disse que precisava garantir que o que dissesse não voltaria para ela. Garanti que não, e depois de uma longa pausa, ela contou o que sabia. Aparentemente, minha esposa vinha passando muito tempo com um tal de Jake, que ela conheceu no trabalho. Emily disse que não sabia muito mais, mas pelo que ouviu, Jake estava bem envolvido nos conselhos de divórcio que minha esposa vinha recebendo. Ouvir aquele nome foi como encaixar a última peça do quebra-cabeça. Ficou evidente que aquilo não era apenas sobre ela querer espaço ou se redescobrir. Havia outra pessoa na história, orientando suas decisões, e eu estava decidido a descobrir o motivo. Decidi encarar isso do meu jeito. No sábado, fui até o prédio onde ela morava e estacionei a um quarteirão de distância, tentando confirmar o que eu já suspeitava. Algumas horas depois, ela e Jake saíram do prédio. Eles não deram as mãos nem nada, mas a maneira como caminhavam juntos, inclinados para conversar, já dizia tudo. Eles entraram no carro dele e foram embora, e eu continuei sentado ali, encarando o lugar onde eles estiveram. Eu não os segui. Não precisava mais. Neste ponto, estava claro que ela simplesmente deixou de me amar. Ela estava se preparando para partir com outra pessoa, e agora tudo fazia sentido. O distanciamento repentino, as questões sobre dinheiro, as exigências agressivas, os papéis do divórcio. Ela não estava simplesmente me deixando. Estava tentando me deixar sem nada. E acompanhada de alguém o tempo todo. Voltei para casa naquela noite com a cabeça fervendo com tudo o que tinha descoberto. A traição queimava, mas o que mais doía era o quão premeditado tudo tinha sido. Ela estava usando o divórcio como um trampolim para a nova vida que estava construindo com Jake. Mas ela não fazia ideia do que eu tinha preparado para ela. A primeira sessão de mediação foi tensa desde o momento em que entramos na sala.
O advogado dela chegou com uma pasta tão grossa que parecia estar levando um processo contra uma multinacional. Ele começou a listar as exigências dela como se fossem completamente razoáveis. Metade da casa, o dinheiro, meus bens, o carro, e até umas baboseiras sobre pensão alimentícia. Eu permaneci em silêncio, fingindo escutar. Mas estava apenas esperando o meu advogado fazer o movimento dele. Quando chegou a nossa vez, ele passou um maço de documentos pela mesa e disse: "Antes de prosseguirmos, acho importante que todos revisem isso." O advogado dela pegou os papéis e começou a folhear. Sua postura confiante mudou rapidamente conforme ele virava as páginas, a testa franzindo cada vez mais. "O que é isso?" perguntou ele, olhando para meu advogado. "Esses documentos mostram que os bens exigidos não pertencem ao meu cliente, e sim a um fundo fiduciário, o qual meu cliente não é proprietário. Estes bens pertencem ao fundo desde antes do casamento, e o fundo é totalmente legal e irrevogável. Os únicos bens em nome do meu cliente são os $20.000 da conta conjunta, $2.000 da sua conta pessoal, os quais meu cliente se dispõe em dividir em 50 a 50. A sala ficou completamente em silêncio. O advogado dela olhou, confuso e frustrado. "Você não mencionou isso?" Ele afirmou, sem emoção. Ela arrancou os papéis das mãos dele e os folheou rapidamente. Seu rosto ficou vermelho. "Isso não pode ser real", disse ela, encarando as assinaturas e datas autenticadas. Então ela se virou para mim, seu semblante mudando de incredulidade para a fúria. "Você planejou isso?" murmurou, me encarando como se eu tivesse cometido um crime hediondo. "Você sabia que eu ia pedir o divórcio e armou tudo isso para me ferrar?" Eu não respondi. Apenas fiquei sentado, deixando que ela ligasse os pontos sozinha. O advogado dela, visivelmente agitado, pediu ao meu advogado que explicasse. E ele explicou, devagar, de forma deliberada, com todas as provas necessárias para tornar as transferências irrefutáveis. As datas batiam perfeitamente, indicando que eu havia transferido tudo bem antes de nos casarmos. As assinaturas estavam devidamente autenticadas, e o fundo era sólido. Não havia nada que eles pudessem fazer para contestar. Ela estava furiosa. "Você é inacreditável", disse ela, inclinando-se para a frente na cadeira. "Eu não acredito que você faria isso comigo." Ainda assim, eu não disse nada. O que havia para dizer? Não se tratava de fazer algo contra ela. A reunião terminou com o advogado dela dizendo algo sobre precisar repensar a estratégia. Mas todos na sala sabiam que eles não tinham mais jogadas para fazer. Quando saímos do prédio, ela me puxou de lado no corredor. Sua expressão era uma mistura de raiva e desespero. "Isso não acabou. Você vai se arrepender disso." Eu apenas olhei para ela e disse: "Eu já me arrependo de ter confiado em você. Esse é o único arrependimento que tenho." As coisas escalaram mais rápido do que eu esperava após a sessão de mediação. Ela teve um colapso quase imediato. Começou com as ligações, intermináveis. No início, ela parecia calma, até arrependida, deixando mensagens de voz que começavam com: "Acho que só precisamos conversar." Ou: "Sei que isso ficou bagunçado, mas a gente pode consertar." Quando eu não respondi, o tom mudou. No segundo dia, suas mensagens alternavam entre choro e gritos. Uma mensagem de voz era ela lamentando ter cometido um erro e dizendo que não queria perder tudo o que tínhamos construído juntos. Na seguinte, ela explodia em fúria, me acusando de ser mesquinho e cruel, me culpando por tudo de errado na vida dela. Eu ignorei tudo. Meu advogado me orientou a não responder, e honestamente, eu nem queria. Eu tinha terminado de brincar com os joguinhos dela, mas ela ainda não tinha terminado. Quando as ligações e mensagens não surtiram efeito, ela começou a inventar histórias. Amigos em comum me contaram que ela estava dizendo para todo mundo que o divórcio era uma farsa, que fazia parte de uma grande encenação. Uma pegadinha. Quero dizer, quem acreditaria nisso? As falhas na história dela ficaram evidentes rapidamente. Amigos começaram a fazer perguntas como: se era só uma pegadinha, por que você entrou com documentação legal de verdade? Ou por que contratar um advogado e fazer exigências tão específicas se não era sério? Quando as pessoas não aceitaram essa desculpa da pegadinha, ela mudou a versão. Disse que não era uma brincadeira, mas sim um teste da força do nosso relacionamento. Passou a se fazer de vítima, afirmando que minha reação a machucou e traiu, que eu fui longe demais e destruí a confiança do nosso casamento. No início, algumas pessoas pareciam acreditar nas histórias dela. Recebia mensagens e comentários estranhos de conhecidos dizendo coisas como: "Nossa, eu não sabia que as coisas estavam tão difíceis para ela." Até o irmão dela me atacou, dizendo: "Você devia ter conversado com ela, em vez de tomar uma atitude tão drástica." Era irritante, mas eu sabia que a verdade eventualmente viria à tona. E veio. Graças a um amigo em comum, vamos chamá-lo de Matt. Matt e eu não éramos muito próximos, mas sempre tivemos uma relação cordial.
Algumas semanas depois da mediação, ele me mandou uma mensagem do nada, dizendo que tinha algo que eu precisava ver. Quando nos encontramos, ele pegou o celular e me mostrou uma série de mensagens de texto entre ela e Jake. No começo, eu fiquei confuso. Como você conseguiu isso? Perguntei, lendo as mensagens. Matt explicou que ele e Jake tinham um amigo em comum, que ouviu algumas conversas e ficou preocupado com os rumos da situação, especialmente quando Jake começou a se gabar de estar ajudando ela a garantir o futuro dela. Não demorou para esse amigo em comum perceber o que garantir o futuro realmente significava: tentar me deixar na miséria. Sentindo-se mal por ficar em silêncio, esse amigo fez capturas de tela das mensagens e as mandou para Matt, achando que ele tinha uma relação melhor comigo e poderia me alertar. Esse cara está jogando dos dois lados. Ele está incentivando ela a arrancar tudo de você, fazendo ela acreditar que ele vai estar lá por ela depois. Matt disse balançando a cabeça. Matt me entregou as mensagens e disse: achei que você precisava saber. Você não merece isso, cara. As mensagens eram horríveis. Ela não estava só desabafando com Jake sobre o divórcio. Estava ativamente planejando seus próximos passos com ele, e ele a guiava em cada um deles. Uma mensagem que ela deixou dizia: assim que o acordo for fechado, teremos tudo o que precisamos. Só preciso que ele aceite os termos. Jake respondeu: não recue. Faça-se sentir culpado, se for preciso. Ele te deve. Vamos recomeçar assim que tiver o dinheiro. Fiquei sentado ali, encarando o celular do Matt, tentando entender o que estava lendo. Aquilo não era um mal-entendido nem uma reação emocional a um casamento fracassado. Era uma manipulação fria e deliberada. Agradeci ao Matt e ele foi embora, mas meus pensamentos estavam a mil. Tudo agora fazia sentido. O isolamento repentino dela, a fixação com nossas finanças e as exigências duras durante o divórcio. Tudo fazia parte de um plano, que ela vinha desenvolvendo com o Jake por trás dos panos. As mensagens logo circularam entre nossos amigos em comum. Matt compartilhou com alguns, e rapidamente a história dela deixou de ser crível. Pessoas que antes eram indiferentes ou até a apoiavam começaram a se afastar, e a mudança foi quase imediata. Quem antes a defendia ou permanecia neutro passou a enxergar quem ela realmente era. Até mesmo os aliados mais próximos dela começaram a se distanciar. Quando o divórcio foi finalizado, ela ficou apenas com seus pertences pessoais. Seu advogado encerrou discretamente o processo, após perceber que não havia base legal para continuar. Todas aquelas exigências ousadas desmoronaram diante dos documentos que eu apresentei, e a confiança que eu construí com minha mãe era inabalável. Jake pareceu desaparecer assim que tudo começou a ruir. Eu não ficaria surpreso se ele tivesse usado ela tanto quanto ela me usou. Pelo que pude perceber, ele alimentava as fantasias dela sobre independência e um novo começo. Mas no momento em que ficou claro que ela não sairia com nada, ele sumiu. Sem Jake do lado dela, a confiança dela despencou. As ligações e mensagens continuaram, mas ficaram cada vez mais desesperadas. Ela não me acusava mais. Ela implorava: podemos só conversar, por favor? Eu faço qualquer coisa para consertar isso. Uma das mensagens de voz dizia algo diferente: você não precisa me perdoar, mas não podemos simplesmente resolver isso e seguir em frente? Eu largo tudo, se você apenas falar comigo. Eu não respondi. Não podia. Já era tarde demais para desfazer o estrago. Até a família dela começou a se afastar. O irmão dela me procurou certa vez, pedindo desculpas pelas coisas que disse no passado, quando acreditava na versão dela. Quanto a mim, fiquei com a casa, minhas economias e algo que não sentia há muito tempo: paz de espírito. Minha mãe, como sempre, foi minha rocha. Apareceu com baldes de tinta e uma lista de ideias para me ajudar a reconquistar o espaço como meu. Agora, a vida parece minha de novo. Sem mais dúvidas a cada pequena interação. Sem mais sensação de traição. Há apenas paz. Ela é um capítulo da minha história que eu não leio mais. E o resto da história, cabe a mim escrever. Bem, este é o fim desta história. Eu não sei se essa história em particular é real ou não, mas infelizmente sabemos que existem pessoas que fazem isso com frequência. É repugnante. O pior de tudo é que está escancaradamente óbvio que Jake via a esposa do autor como uma fonte de dinheiro ou acesso fácil a uma. Ele nunca a amou. E muito provavelmente, se ela tivesse conseguido algo, depois de sugá-la até o fim, ele ainda a teria deixado. O que você achou dessa história? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Aos membros do canal: Dog do Reddit, Clóvis Fontela, Miqueia Souza, Supervisor de Batata Frita, Fernando Farias, Antônia Ferreira, Teno Cueve, Jimmy Wolf, Alesi Santos Soares,
Reddit TV, Scroll Lock, Davi Musser, William Santos, Analiticando, Jonas Jorgen, Creepinezes. Errol, muito obrigado pelo apoio. E obrigado a todos por assistirem até aqui.